Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à nossa aula de ciências. E para essa aula de ciências hoje, a Vanessa preparou para vocês um tema muito legal, que é a estruturação do nosso corpo humano. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre o corpo humano. É muito legal a gente pensar que nós temos uma ciência que ela investiga como funciona o nosso corpo humano. E como é que ele funciona? Hoje a gente vai partir desde a estrutura mais pequenininha que a gente tem no nosso corpo até a forma organizacional completa, tá bom? Como é que esse corpo ele funciona, se ele funciona junto, se ele funciona separado, e é isso que a gente vai trabalhar, tá bom? E eu quero deixar para vocês um texto também, que a partir desse texto, depois da explicação da professora, você vai ler esse texto com calma, sozinho. Se você tiver alguma dúvida, depois você vê junto com seus responsáveis. E aí, a partir desse momento, a gente vai responder algumas questões que você vai estar me mandando para eu poder fazer a correção. Ver direitinho onde é que eu posso fazer as minhas interferências. Tudo bem? Então, vamos lá? A primeira parte que a gente vai entender é que a gente tem uma estrutura bem pequenininha no nosso corpo, que a tia vai fazer um desenho aqui, que ela parece uma geminha de ovo, né? Isso aqui a gente chama de célula. Já ouviram falar? A célula é a menor partezinha que a gente tem dentro do nosso corpo. E nós temos milhões dessas células dentro do nosso organismo. Tudo o que acontece dentro do corpo humano, ela parte de uma única célula. Desde a nossa formação lá na barriga da mãe, até o tamanho que nós estamos hoje, tudo é a partir da multiplicação de células. Então, a gente começa a nossa vida a partir do encontro de uma célulazinha que estava no corpo da sua mãe, chamada óvulo, com uma célulazinha que estava no corpo do papai, chamada espermatozoide, que durante a relação sexual elas se unem, e quando elas se unem, elas se tornam uma célula só, mais forte, mais poderosa. E aí a gente fala que aconteceu o desenvolvimento de um feto, tá bom? Isso lá no momento da gravidez. Isso dentro do corpo da mulher acontece lá dentro de um órgão chamado útero. Daqui a uns dias nós vamos entrar nessa parte que vai falar um pouquinho sobre a reprodução humana. Mas só para adiantar para vocês a importância da célula, tá bom? Nós temos vários tipos de célula dentro do nosso corpo. As que formam o nosso sangue, as que formam a nossa pele, as que formam os nossos músculos, as que formam os nossos ossos, tá bom? Então, essas células, elas podem ter várias formas, tá? Vários tipos de células. Então, como eu vou falar novamente para vocês, são milhares de células que nós temos no nosso corpo. A partir do momento que o bebezinho está lá dentro da barriga da mãe, ele já não é só uma célula. Acontece uma multiplicação de células e vão surgindo células diferentes. Células nervosas para fazer toda a parte do sistema nervoso que compõe o cérebro, a parte do bulbo que fica bem aqui atrás, ó, que vai entrar lá dentro da nossa coluna vertebral, lá dentro da nossa medula espinal. Para que aconteça um surgimento de nervos, a gente precisa de outros tipos de células. Para que aconteça, como eu falei para vocês, os nossos músculos, a formação dos nossos ossos, a formação do tecido sanguíneo, tudo são células, tá? E essas células, elas têm várias partes, tá bom? Essa partezinha aqui de dentro, que parece a geminha do ovo, eu vou chamar de núcleo. É aqui dentro que acontece a respiração da célula e aqui dentro também acontece a reprodução da célula. Tudo que é de mais importante dentro da célula acontece aqui dentro do núcleo, tá bom? Aqui, ó, eu tenho o citoplasma.
que é responsável pelos transportes que acontecem dentro da célula, tá bom? Então, transporte de oxigênio, transporte de nutrientes que vem da nossa alimentação, tudo tem que chegar até dentro da nossa célula, tá bom? E aqui, essa partezinha de fora, essa película que protege a célula, eu chamo de membrana plasmática. Olha só, então, para que a gente entenda o nosso corpo humano, a gente precisa primeiro entender que dentro do nosso organismo existe uma estrutura chamada célula. Ela é a menorzinha que existe. Eu coloquei aqui um sinalzinho de menos para você entender. Ela é a menor parte que nós temos dentro do nosso corpo. Não é que, professora, mas onde que ela fica? É na nossa mão? É embaixo da unha? É no fio de cabelo? Não, gente, ela é uma estrutura. A partir dela, todas as outras estruturas do nosso organismo, elas vão começar a existir, tá? Então, dentro de cada célula do nosso corpo, e olha que nós temos milhões de células, dentro de cada uma das nossas células acontece respiração, acontece troca de nutrientes, eliminação de substâncias que são tóxicas do nosso organismo, e todas as informações que nós temos como genética também estão dentro da célula. Então, o nosso DNA, já ouviram falar de DNA? Está aqui dentro do núcleo da nossa célula, tá bom? Então, aqui a gente está trabalhando as estruturas que tem dentro de cada célula para que a gente possa entender o que é o nosso corpo humano como um todo, tá bom? Então, ó, repetindo, a célula é a menor estrutura viva que nós temos dentro do nosso corpo e nós temos milhões de células. Se você for fazer um exame de sangue, quando a moça lá do laboratório ela tira uma seringa de sangue aqui do seu bracinho para fazer os exames, ela vai analisar algumas informações que tem dentro das suas células. Então, ela pode ver qual é o seu DNA, ela pode ver se, por exemplo, você tem alguma infecção. Mas como assim, professora? Que ela vai ver se eu tenho alguma infecção viral, por exemplo, se eu tenho coronavírus. Como é que ela vai saber através do nosso sangue? Porque dentro das células sanguíneas que existem várias informações sobre o nosso corpo humano. Então, se tem algum vírus que atacou alguma parte do nosso corpo, ela vai aparecer lá dentro do nosso exame de sangue, que é feito dentro das nossas células sanguíneas, tá bom? Então, ó, a célula ela tem 3 partes principais. O núcleo, que é essa parte do meio, que é onde acontecem todas as informações importantes, ficam protegidas aqui dentro do núcleo, tá bom? Depois nós temos o citoplasma, que é onde acontece as trocas, os transportes, tá? Tudo que acontece aqui dentro do núcleo é transportado através desse citoplasma e também tudo que vem de externo para dentro da célula acontece aqui dentro do citoplasma, tá bom? E nós temos a membrana plasmática que ela serve para revestir e não deixar que esse material genético que a gente tem aqui, ó, e esse material todo de dentro da célula, que ele possa sair e se misturar com outra célula de uma forma que a gente não quer dentro do nosso organismo, tá bom? Então, essa primeira partezinha aqui que a gente está trabalhando, a célula, ela é a menor estrutura viva que nós temos dentro do nosso corpo, tá bom? A tia vai apagar aqui porque o quadro é muito pequenininho. E aí a gente vai trabalhar agora a segunda estrutura. Tá bom, professora. Aí a senhora está me falando aí da célula, que é a menor estrutura viva, que ela tem várias partes. Eu preciso decorar isso? Não, você não precisa decorar isso. Depois, quando você estiver mais velho um pouquinho, que você for estudar a biologia, você vai ter que decorar isso, tá? Mas agora é só para sentir de informação, tá bom? Aí o que a gente vai entender então agora? Que depois da célula,
existe uma outra estrutura. Eu não tenho só células dentro do meu corpo. Eu tenho também o que a gente chama de tecido. Mas o que é tecido, professora? Tecido é um monte de célulazinhas que se juntam, que se agrupam e formam essa outra estrutura. Então é como se fosse assim, ó. Eu tenho várias células iguais. Várias células iguais, porque existem células de tipos diferentes, né? Por exemplo, as células que formam o sangue, as células que formam os músculos, as células que são células reprodutivas, existem as células que formam a parte neurológica da gente, né? Então, cada célula do nosso corpo tem uma função. Quando elas se juntam, quando elas se agrupam, quando elas fazem um grupo e elas não têm espaço entre si, elas formam essa próxima estrutura, que é o tecido. Aí a gente tem vários tipos de tecido dentro do nosso organismo. Bom, a gente tem o tecido epitelial, que é o que forma a pele. Nós temos o tecido que vai fazer a revestimento dos órgãos internos, tá bom? Então a gente tem tecidos em várias partes do nosso corpo. Por quê? Porque depois dessa estruturinha pequenininha chamada de célula, que é uma só, e quando elas se juntam, faz um grupinho, elas se tornam um tecido. Quando esses tecidos se juntam, eles formam uns órgãos. Aí é só a gente pensar um pouquinho. Existem células diferentes, existem tipos de tecidos diferentes e existem também órgãos diferentes. Você já pensou sobre isso? Por exemplo, qual é o órgão responsável pela nossa visão? Qual que é o órgão que faz com que eu enxergue? Não são os nossos olhos? São os nossos olhos. Qual que é o órgão responsável por bombear o sangue dentro do meu corpo? Que ele serve como se fosse uma bomba. Que fica aqui nessa região. É o coração. Ele é uma bomba que bombeia o nosso sangue, né? Qual que é o órgão que armazena todas as informações que o meu corpo constitui? Por exemplo, os meus pensamentos, as minhas memórias, os movimentos que eu aprendi. É onde eu organizo a fala, a escrita, não é aqui dentro do nosso cérebro? Também é um outro tipo de órgão. Qual que é o órgão que reveste todo o nosso corpo? É a pele, né? Qual que é o órgão responsável pela digestão principal? A gente tem o estômago, depois a gente tem um órgão muito importante que ele serve para eliminar o que a gente ingeriu, que são os intestinos, né? Então tem vários tipos de órgãos dentro do nosso corpo, né? Primeiro começa com a estrutura básica, que é a célula, que é uma só, e quando se juntam um ou mais, elas formam tecidos. Tecidos diferentes, de tipos diferentes, mas que executam uma mesma função, formam os órgãos. E diferentes órgãos formam sistemas. Já ouviram falar sobre o sistema? O que a gente tem de sistema dentro do nosso corpo? A gente tem o sistema digestório, que serve para que eu me alimente. Tudo que eu coma, esse alimento, ele vai descer aqui pelos órgãos que eu tenho nessa parte do meu corpo, dentro da boca, vai descer aqui pelos órgãos que eu tenho perto da minha garganta, vão lá para o meu estômago, vão quebrar todas as enzimas da comida que eu comi. Aí esse alimento, ele vai levar para cada célula do nosso corpo nutrientes, sais minerais para que o meu corpo se fortaleça. Então esse sistema digestório aqui, ó,
ele é muito importante dentro do nosso organismo. Outro sistema que não dá para viver sem, que é o sistema respiratório. Será que daria para a gente sobreviver sem a respiração? Sem essa troca de gases que existe dentro da gente? Nós temos a troca de dois gases, o oxigênio e o gás carbônico. O oxigênio é esse que eu puxo ele dentro da natureza, que eu faço assim, ó. Esse que entra dentro do meu pulmão é o oxigênio. Só que ele não sai como oxigênio quando eu solto, ó. Esse desse movimento de expiração aqui, ó, é um gás diferente, é um gás quentinho. Esse gás quentinho, eu chamo ele de gás carbônico. É esse gás carbônico que o meu corpo produz. Depois que eu me alimentei, depois que cada nutriente chegou dentro das minhas células, ele consegue produzir lá dentro do citoplasma e dentro do núcleo, ele faz uma troca dos meus gases. Ele pega o oxigênio que eu preciso para viver e transforma ele em gás carbônico, que é como se fosse um ar tóxico. Então, ele está eliminando o que eu não preciso. Tá? É como se fosse um carro. Para o carro se movimentar, ele precisa de alimento. Ele precisa lá da gasolina, do etanol. E aí, para ele se movimentar, existe uma queima dentro dele. E essa queima ela é liberada lá pelo escapamento. A mesma coisa a gente faz dentro do nosso organismo. Tá? A gente precisa ingerir o oxigênio e liberar o gás carbônico. Isso acontece, gente, em frações de segundo. É muito rápido mesmo, tá? Então, o oxigênio entra dentro de todas as minhas células e sai de todas as minhas células como se fosse gás carbônico, tá bom? Aí, quem que é responsável por levar os nutrientes para as células e para cada partezinha do meu corpo e tirar também dessas células e levar para os órgãos, por exemplo, para fazer a eliminação do gás carbônico? Quem faz isso? É o sistema circulatório. Quase não saiu um aqui, hein? Dá para entender, né? O sistema circulatório, ele é responsável pelo transporte de nutrientes e também de oxigênio dentro do nosso organismo. E ele também elimina o gás carbônico. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho, quando a gente estiver trabalhando esse sistema aqui, ó, que ele tem dois tipos de sangue dentro do nosso corpo. O que é rico em oxigênio e o que é rico em gás carbônico. E o nosso corpo ele é tão inteligente, ele é tão interligado, que até para bombear o sangue, ele faz com lados contrários. Então, tem a parte do coração que bombeia só o sangue com oxigênio e a outra parte do coração que bombeia só o sangue com gás carbônico. Tá? Então, ele entra e sai o tempo todo. Por isso que a gente não pode deixar essa função parar, né? Se o coração ele para, a pessoa pode sofrer algum tipo de doença chamada infarto ou então um acidente vascular cerebral por causa de uma parada cardiorrespiratória, né? E aí a pessoa pode vir a falecer, tá bom? Eu quero falar para vocês, tá falando para vocês sobre os tipos de sangue, né? Então tem aí o sangue que ele é rico em oxigênio e o sangue que é rico em gás carbônico, tá? Então são partes do corpo diferentes que fazem esse transporte. Por exemplo, dentro das veias corre o sangue com o gás carbônico e dentro das artérias, que são essas que são um pouco maiores, são os ricos em oxigênio. É o que traz da célula para dentro da gente o oxigênio e o que libera, que são as veias, o gás carbônico, tá bom? Acabei aqui com a minha luz, estava ligada no computador, mas eu acho que dá pra gente continuar, tá bom? Então, a gente tem aqui o nosso sistema circulatório. Outro sistema importante é o excretor ou urinário, que é o sistema que faz a eliminação de substâncias tóxicas através da urina, através das fezes, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, o sistema excretor.
Depois desse, a gente tem o sistema reprodutor, que é o sistema responsável pela nossa reprodução, tá? Então, é o sistema que vai fazer com que, quando encontrarem células masculinas com femininas, haja a gravidez, né? A gente chama de fecundação, tá bom? Então, quando eles se encontram, a fecundação da célula feminina com a célula masculina, elas se juntam e elas dão origem a uma nova vida. Então, isso é responsável, quem é responsável por ele é o sistema reprodutor, que também é responsável pelos hormônios, tá bom? Principalmente os hormônios sexuais. Estou dando só alguns exemplos aqui para vocês de que uma célula sozinha, ela tem várias funções. Quando elas se juntam, elas se transformam em tecidos. Esses tecidos, quando se juntam a favor de um determinado objetivo, ele vai formar os órgãos. E esses órgãos diferentes, mas com a mesma finalidade, vão formar sistemas. Por exemplo, dentro do sistema digestório, eu não tenho só estômago. Eu tenho a boca, a faringe, eu tenho o intestino delgado, o intestino grosso. Então, que fazem parte, são órgãos que fazem parte do sistema digestório. Dentro do sistema respiratório, eu tenho órgãos diferentes, né? Eu tenho a traqueia, eu tenho o nariz, a traqueia, eu tenho o diafragma, que é uma parte muscular que fica aqui que ajuda nessa respiração. Eu tenho pulmões, né? Então, isso aqui faz parte da nossa respiração. A professora está falando aqui só por alto, porque depois a gente vai se aprofundar um pouquinho, tá bom? Então, a gente tem células que formam tecidos, tecidos que formam órgãos, órgãos que formam sistemas, e os sistemas, quando eles trabalham juntos, formam o quê? Todos os sistemas do nosso corpo, eles formam o organismo. Eles formam o organismo. Então, todos os sistemas formam o organismo. Então, por isso que eu falei para vocês que a estrutura básica que nós temos é a célula. Depois ela vai formar os tecidos diferentes, mas com determinada função vão formar órgãos diferentes com a mesma função vão formar os sistemas diferentes, todos juntos trabalhando com a mesma finalidade, que é a vida, vai formar o organismo. Você vai perceber o seguinte, por exemplo, no caso das doenças que a gente conhece, elas começam, pessoal, dentro das células. Elas não atacam primeiro o sistema completo. Ela começa lá na estrutura básica. Um câncer, por exemplo, ele não começa no coração. Ele começa dentro da célula que está lá nessa parte do nosso organismo. Aí o câncer ele vai fazer o quê? Ele vai se multiplicar, vai se multiplicando e ataca o tecido. Aí ele multiplica, ataca o órgão completo. E aí, se ele não tiver um controle através de medicação, o que vai acontecer com ele? Ele vai se espalhar pelos sistemas do corpo, a gente chama de metástase isso, quando ele se espalha para outros sistemas. E aí, se espalhar para outros sistemas, as células já estão comprometidas, o que acontece? Pode acontecer a morte. Então, a morte, ela nunca acontece dentro do organismo de uma forma assim, aleatória. Não, ela começa dentro das pequenas células, tá bom? Para você ter a noção, quando a gente fala do Covid-19, ele não ataca primeiro, não é a célula? Ele ataca primeiro a célula. Então, é um vírus que entra pelo nariz ou pela boca, por isso que a gente precisa usar máscara. E esse vírus, ele é um outro tipo de organismo, é um outro tipo de ser. Geralmente é um ser muito menor do que uma célula. E ele vai entrar dentro do nosso organismo, dentro das nossas vias respiratórias, e vai se instalar primeiro aonde? Ele vai se instalar primeiro dentro aqui, ó, da nossa parte aérea aqui, ó, das nossas vias aéreas, nariz, boca, vai descendo, vai lá pro pulmão.
Aí lá dentro do pulmão ele compromete todo o órgão, se ele não tiver controle. Se ele comprometer o órgão do sistema respiratório e a gente parar de respirar, a pessoa pode vir a falecer. Então isso acontece primeiro dentro de uma célula. Só que a célula ela não para, ela se reproduz o tempo todo. Então ela tem vida, ela vai se reproduzindo, 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 copiando, 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 copiando. Só que se tem algum defeito, ela vai copiar esse defeito. Então o que, que o vírus faz? Ele entra, estraga uma célula e quando ela for se reproduzir, ela já vai se reproduzir estragada. É como se fosse uma laranjinha podre dentro de uma cesta de frutas. Aquela laranja podre vai contaminando todas as outras. Aí daqui a pouco todas estão estragadas. Isso acontece dentro do nosso organismo também, tá bom? Então a tia vai deixar para vocês um textinho falando um pouquinho sobre isso, sobre essa estrutura que a gente tem dentro do nosso corpo. Isso aqui foi só uma pequena parte para você entender como é que funciona, para depois nas próximas aulas a gente poder introduzir o conteúdo que está dentro do nosso livro. Aí a gente vai começar por um sistema muito legal. A gente vai começar pelo sistema digestório. E aí a gente vai trabalhar primeiro a nossa alimentação, tá bom? Tá ok? Se tiver alguma dúvida, eu quero que você entre em contato comigo. Pode ser pelo meu celular particular ou pode ser lá no grupo também, que eu posso tirar as dúvidas de vocês lá no grupo, tá bom? Olha, a tia Vanessa não deu limite para vocês de horário, tá, gente? Eu vou precisar só do bom senso de vocês, tá bom? Meu horário de trabalho é até o meio-dia, mas eu tenho algumas crianças que não conseguem fazer atividade até o meio-dia, estão entregando atividade depois, sem problema nenhum. Eu só não vou garantir para você que eu vou te responder na hora, mas assim que eu ver a sua mensagem eu vou te responder, assim como eu já tenho feito, tá bom? Um grande beijo para você, daqui a pouquinho a gente tem outra aula, beleza? Então até mais.